Oi, gente! Eu estou trazendo mais um vídeo pro canal. Bom, no vídeo de hoje eu tive a ideia de fazer um conteúdo de história. Eu queria fazer a Segunda Guerra Mundial, que foi um conteúdo bem interessante de se estudar. Eu diria que foi um dos melhores conteúdos que eu já estudei. Só que é muito triste. Então, todo conteúdo que eu começava a falar caía na pós-guerra. Aí eu fui, não, o período pós-guerra foi mais interessante, né? Então eu resolvi falar sobre a Guerra Fria, que foi o período pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Bom, no período pós-guerra, tinham duas potências no mundo, que era a Rússia e os Estados Unidos. Eles eram os países mais potentes do mundo. A Rússia, que na verdade eu vou chamar de o país anglo-saxônica, porque é juntado por todos os países que ficam ali na beirinha da Rússia. Mas basicamente é a Rússia é o maior país de lá, mas é chamado de país anglo-saxônico. Então eles dois eram as maiores potências do mundo. Então eles fizeram uma guerra, mas chama Guerra Fria por quê, será? Porque não utilizaram armas. Sim, não utilizaram armas, mas como vai ter uma guerra sem arma? Então, eles criaram a Guerra Fria, que é uma guerra sem armas, ou seja, com a ciência. Era uma guerra, quem desenvolvia mais, qual o modo de governo. E aí foi assim, bom, a Rússia, como naquela época já estava começando o socialismo, a Rússia ficou socialismo e o capitalismo ficou dos Estados Unidos. Bom, criaram até o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, para quem não sabe, dividia o sistema capitalista do sistema socialista. O sistema socialista era da Rússia e o sistema capitalista era dos Estados Unidos. E bom, continuando, os dois criaram bombas nucleares. Então, se eles entrassem em guerra, iriam acabar com o mundo, porque eles já tinham criado bombas nucleares. Os Estados Unidos foi o país que criou a primeira bomba nuclear e jogou lá no Japão, para quem conhece esse conteúdo, né? Bom, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que os dois tinham bombas potentes que podiam destruir um país inteirinho. Ou seja, eles não podiam entrar em guerra. Então, eles resolveram brigar assim. Qual país se desenvolvia mais? Qual modo de... qual sistema que iria mais funcionar? Então, a Rússia ficou com o socialista e os Estados Unidos com o capitalista. O capitalista tava muito bem, sabe? Os Estados Unidos emprestavam dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, pra França. E aí, gente, vambora. Entendeu? O capitalismo era um tentar ser melhor que o outro. Lutar pra ter oportunidade. Um ser melhor que o outro, ter o tal do social, social, vocês sabem, né? O rico, o pobre, o empresário, o que trabalha, o que doa sua mão de obra, entendeu? Esse é o sistema capitalista. Bom, já no sistema socialista era um pouquinho mais fraco, mas naquela época ele estava muito forte, porque assim, a Rússia pensou, se todo mundo tiver as mesmas oportunidades, a gente vai ser um país melhor, entendeu? Então, eles já começaram a expandir o sistema socialista. E no começo, sim, estava funcionando. Mas aí depois, ninguém lutava para ter nada. Já ganhava tudo. Como que você vai crescer na vida? Sabe, como um país vai se desenvolver se um trabalha mais, outro trabalha menos e os dois ganham o mesmo tanto? Como? Então, basicamente, o sistema capitalista estava se sobressaindo e o sistema socialista falhou.
Como assim falhou? Falhou. As pessoas que estavam do lado do socialismo, eles começaram a passar fome, não tinham dinheiro para comprar comida. O dinheiro caiu, a Rússia faliu. Sumiu o dinheiro. Pensa, gente, não tem comida no país. Não, vocês pensam o tanto que aquelas pessoas ficaram nervosas, ficaram sem saber o que fazer. E tinha um muro de Berlim que dividia os dois sistemas, o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da Rússia. E os do socialista tentavam passar para o lado do capitalismo, eles tentavam, só que do outro lado tinha soldados que matavam quem conseguia. E é isso, gente. Foi muito triste. E nisso, com a queda da Rússia, com a falha do socialismo, os Estados Unidos conseguiu ser o país mais potente do mundo. Hoje são poucos países que levam o sistema socialista. Aliás, são muito poucos. Tem 1, 2 por aí, gente. Basicamente, todos os países são capitalistas. Por quê? O capitalismo gera mais dinheiro, gera mais... como diz, você tem que se superar e superar os outros para você ser alguém. Então é muito mais difícil. Por isso que o país cresce mais com o sistema do capitalismo. E foi isso o vídeo de hoje. Então esse foi o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Foi o chamado de Guerra Fria. Então é isso, gente. Deixem seus likes, comentam. Não esqueçam de deixar opinião. Gente, eu queria muito fazer uma trollagem pra vocês, que vocês estão pedindo muito, sabe? Aí eu tô tipo vlogueirinha, sabe? Falando que vocês estão pedindo muito, mas na verdade não. Pedi 1 ou 2, mas tá bom, né, gente? É o muito que eu tenho pra hoje. Então é isso, eu vou tentar fazer trollagem, mas eu não tenho ideias pra fazer uma trollagem. Então, se vocês me ajudarem, eu faço, tá? Beijo, gente. Agradeço muito. E é isso, gente. Por favor, me ajudem a ganhar mais inscritos, tá? Beijos.